Boa noite, irmãos. Uma boa semana a todos. Uma grande alegria podermos estar aqui nesse domingo, né? Esse primeiro dia da semana, iniciando a nossa semana aos pés do Salvador, né? Isso é uma grande alegria para todos nós. E hoje é o nosso último tema, né? Dos Domingos de Esperança, que viemos aí estudando, né? Eu creio que todos podem aprender bastante aí sobre os temas que foram abordados cada domingo, né? Para a gente poder aprender bastante da palavra de Deus. E, irmãos, o estudo não pode parar. O estudo da palavra de Deus, ela tem que ser todos os dias. Não somente aqui na igreja, mas em casa precisamos também meditar na palavra de Deus. Porque quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais a palavra de Deus ela vai fixando em nossas mentes. E nós precisamos ter cada verso, cada capítulo da palavra de Deus entesourado em nossos corações. Porque nós sabemos que nos últimos dias, o que vai nos manter de pé é a nossa firmeza na palavra de Deus. E lembrando, né, que a palavra de Deus também nos fala que o estudo não para por aqui, né? Na eternidade nós continuaremos estudando, né, mais sobre a palavra de Deus. E hoje, o último tema do nosso Domingo de Esperança, como será o céu? É um tema bastante importante, né? E um tema que muitos se perguntam, né, como será o céu, porque há muitas pessoas que têm dúvida em relação a como que será o céu. Tem muitas pessoas que têm um entendimento errado em relação ao céu, como será o céu. E hoje a gente vai entender, todos nós entendemos esse tema, né, bastante, como será o céu, mas hoje a gente vai entender um pouco mais de forma profunda, né? E interessante que pense na forma como a questão do lar celestial é apresentada. Flutuar nas nuvens brancas, com roupas brancas, tocando harpa pela eternidade. Isso traz à mente monotonia ou alegria? Ou seja, imagina um céu onde nós vamos estar flutuando sobre as nuvens brancas e ali tocando harpas, né, como vem ali nos apresentando, por toda a eternidade. Isso seria o quê? Monotonia ou seria alegria? Monotonia. Imagina se o céu fosse por toda a eternidade, flutuar sobre as nuvens e tocar harpa por toda a eternidade. Seria um tédio. Seria algo o quê? Monótono. Mas só que hoje a gente vai entender e compreender que o céu não será o quê? Monótono. Mas o céu será um lugar o quê? De alegria. Será um lugar de bênçãos e será um lugar que teremos o quê? Muitas atividades para que a gente possa se ocupar por toda a eternidade. E atividades que não acabarão o quê? Jamais. Será por toda a eternidade. E interessante, irmãos, a obra do engano é tirar o colorido das promessas de Deus. Essa é uma das obras de Satanás. Ele quer tirar o quê? As promessas de Deus o quê? De nossas mentes. Ele quer o quê? Ilustrar o céu de uma forma que a Bíblia não nos traz como que é o céu. Ele quer colocar na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, que o céu será um lugar o quê? Monótono. Será um lugar o quê? Aonde só estaremos ali tocando harpas, louvando a Deus, aos pés de Deus por toda a eternidade, só isso e mais nada. Mas só que quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que não será isso. Mas o inimigo, ele é o quê? Ele tenta enganar as pessoas e colocar que o céu será algo o quê? Ruim. Que o céu será algo não de alegria. Será um tédio. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos fala. O interessante é que o céu será o quê? Monótono? Uma pergunta, outra pergunta. E, irmãos, muitas pessoas, eles creem e acreditam que o céu será o quê? Monótono. E muitas pessoas falam que eles não querem ir para o céu porque o céu será algo sem graça. Algo monótono. E muitas pessoas falam, ir para o céu será algo sem graça, só adorar a Deus, buscar a Deus por toda a eternidade, só isso.
Mas, só que a palavra de Deus, ela nos traz algo profundo e surpreendente em relação ao céu. E o interessante é que lá em João 14, do verso 1 ao 3, nos fala assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que Jesus ele tem para o seu povo, que ele iria para o céu, mas ele iria o quê? Preparar lugar. Então, ou seja, Jesus ele está preparando lugar lá na eternidade. E nós vamos entender o que Jesus está preparando para os seus filhos na eternidade no céu. E ele nos diz, em João 14, 1 ou 3, que quando ele preparasse o lugar para os seus filhos, ele voltaria outra vez para poder levá-los para o céu. E interessante, irmão, o céu será o quê? Espetacular. Interessante que tem um verso de 2 Coríntios, daqui a pouco a gente vai ler ele juntos ali, que Paulo fala que o que Deus está preparando aqueles que ele ama, ele fala que nem olhos viram e nem ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração humano que Deus está preparando para os seus filhos. Então é algo espetacular, é algo grandioso. A Bíblia só relata um pouquinho como será o céu, mas vai muito além do que nós possamos imaginar. E interessante que o céu é real. Será que o céu é real? Outra pergunta. Interessante, irmãos, que muitas pessoas falam que não existe céu, não existe um lugar para onde nós vamos passar ali 1000 anos no céu, no terceiro céu, e depois a eternidade no primeiro céu. Muitos falam que a eternidade, os 1000 anos, será aqui nessa terra. Não existe um céu aonde iremos passar ali por 1000 anos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos relata sobre 3 céus. Fala do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, que é a habitação, a morada de Deus. E interessante, irmãos, que o céu é algo real. E a gente vê que quantas pessoas, assim como a profetisa Ellen White, ela teve uma visão de como é o céu. O céu é real. Se o céu não fosse real, Jesus não teria vindo a essa terra. Nós não estaríamos aqui, nesse momento, estudando a palavra de Deus. O céu é real. Se não fosse real, seria em vão nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus e preparando para o céu. Mas o céu, a palavra de Deus nos fala que ele é real. Falando do patriarca Abraão, o que diz a Bíblia? Porque aguardava a cidade que tem o fundamento, da qual Deus é o arquiteto edificador. Hebreus 11, o verso 10. Abraão, quando ele estava nessa terra, a sua visão em relação ao céu, o novo céu, a nova terra, era muito mais além do que a visão somente terrestre. Abraão, ele contemplava pelos olhos da fé, ou seja, uma cidade cujo o arquiteto é o próprio Deus. Não uma pátria terrestre, mas ele esperava o que? Uma pátria celestial. Ou seja, aonde habitaremos por toda a eternidade. Uma pátria celestial, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há morte, aonde não há nada do que hoje nós passamos aqui nessa terra. E o interessante é que conhecermos a história passada, ou seja, precisamos conhecer a história passada. E quando nós conhecemos a história passada, a gente vê vários homens de Deus que eles avistaram pelos olhos da fé, ou seja, contemplaram, algum deles, o céu, a cidade da qual o arquiteto é o próprio Deus. Ou seja, uma pátria celestial.
Esses homens, eles já viam pelos olhos da fé, eles já, ou seja, aguardavam essa promessa de um novo céu e de uma nova terra. Um céu aonde iremos habitar por toda a eternidade. Ou seja, eles criam, eles aguardavam, eles tinham fé e eles estão aguardando a promessa. Eles estão aguardando o cumprimento da promessa de um novo céu e de uma nova terra. Por toda a eternidade seremos felizes. É isso que a palavra de Deus nos fala. Ou seja, na eternidade, no céu, só vai haver o quê? Felicidade e alegria. Não vai haver mais tristeza. Não vai haver mais o quê? Dor. O céu será felicidade por toda a eternidade. Em Primeiros Escritos, na página 19 e na página 20, Ellen White, ela teve uma visão, e ela teve uma visão do céu. E olha só o que ela fala em Primeiros Escritos. Ó, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Então, quando Ellen White ela teve a visão do céu, ela contemplou toda a alegria do céu, toda a beleza do céu. E quando ela sai do momento que ela estava em visão e volta novamente para a terra, ela vê o que nessa terra? Só escuridão, só tristeza, só angústia. E ela fala que ela chorei quando me encontrei aqui nessa terra, escura, tenebrosa, triste, e senti saudades do céu. Então, irmãos, Ellen White, ela contemplou em visão o céu. E ela viu, se a gente for estudar Primeiros Escritos, eu recomendo os irmãos estudar, ler os Primeiros Escritos, e também um dos livros dela, Visões do Céu. Ela vai explicando tudo sobre o céu, sobre as maravilhas do céu, o que vai haver no céu. E é algo espetacular, irmãos. E ela contemplou isso em visão. E ao contemplar, ela sentiu logo saudade novamente do céu. Porque aqui neste mundo escuro e tenebroso, o que reina aqui é a angústia, a tristeza e o sofrimento. E no novo céu, na nova terra, não vai existir nada disso mais. Por isso que quando ela contemplou o céu, ela sentiu saudade de lá rapidamente. Porque lá é só alegria. E interessante, irmãos, tão perfeito que está além da nossa compreensão. O céu está além da nossa compreensão. Nossa mente é finita para poder compreender o céu. É algo que está além da nossa expectativa. Por isso que a Bíblia nos fala que nem olhos viu e nem ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano, que Deus está preparando para aqueles que o amam. É algo que está fora da nossa compreensão. Em 1 Coríntios 2,9, já falei um pouquinho desse verso, né? Nos fala assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E quais são as marcas daqueles que amam a Deus? Vocês saberiam me responder quais são as marcas daqueles que amam realmente a Deus? Muito bem. João 14, verso 15. Se me amais, guardar os meus mandamentos. Esta é a marca daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, guardam os mandamentos de Deus. E interessante, irmãos, o que farão os habitantes daquela cidade por toda a eternidade? Aqueles que vão habitar na Nova Jerusalém. O que esses habitantes eles vão estar fazendo ali por toda a eternidade?
O interessante é que o livro de Isaías descreve o que os habitantes da Nova Jerusalém eles vão estar realizando por toda a eternidade. E quando nós vamos lá no livro de Isaías 65, o verso 21 e 22 nos fala assim: eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o quê? Seu fruto. E agora eu pergunto para vocês, tem algo de monótono aqui? No céu? Não. A gente vê que o céu será o quê? Todo o tempo nós estaremos aqui em atividade. Não, não é um lugar de preguiça. E você sabe o mais importante, irmãos? Que quando Isaías ele descreve aqui o céu, ele não está descrevendo o terceiro céu. Porque o terceiro céu, como nós estudamos aqui, nós entendemos, à luz da Bíblia, que o terceiro céu nós vamos passar por ele o quê? 1000 anos. Depois de 1000 anos nós vamos descer o quê? Para o primeiro céu. E aqui, esse primeiro céu, ele será o quê? Purificado com fogo. E aqui Deus vai criar o quê? Um novo céu, uma nova terra. E é nesse novo céu, nessa nova terra, que será a nossa habitação o quê? Por toda a eternidade. E é aqui que nós vamos o quê? Plantar vinhas, edificar casa, e ao plantar vinhas, comeremos do seu fruto. É aqui, nessa terra mais criada. Não essa terra, esse céu que vai logo passar, mas é um novo céu, nova terra que Deus vai criar. Aqui será a nossa morada por toda a eternidade. E aqui, irmãos, sabe o que vai reinar aqui no novo céu, na nova terra? Vai ser a agricultura. Ou seja, nós vamos o quê? Mexer com a terra. Não vai haver ninguém sentado no computador e ali passando horas e horas no ar-condicionado sentado na cadeira. Não vai existir isso. Não vai haver ninguém num banco ali trabalhando o dia todo ali debaixo da sombra, sentado na cadeira, ar-condicionado e o dia todo no computador. Não vai haver isso mais. Vai ser o quê? A agricultura. Nós vamos mexer com a terra. Isaías fala que nós vamos plantar a vinha, vamos comer dos seus frutos. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então, ou seja, não vai haver mais exportação, porque hoje precisa o quê? De se exportar o quê? Alimento para outros países que não têm. E até mesmo na nossa região, no Brasil, é exportado para alguns lugares que não produz. Mas só que no novo céu, na nova terra, todos vão o quê? Produzir. Todos terão o quê? Iguais. Não vão precisar de exportar alimento um para outros. Porque todos terão o quê? Iguais. Então, irmãos, o céu será algo espetacular. O céu será algo que está além da nossa compreensão. E quando eu começo a estudar esse tema, eu fico maravilhado, irmão, porque Deus, ele vai colocar o quê? O seu plano original, que foi o quê? Frustrado ali com Adão e Eva. Deus vai estabelecer o plano original, que a vontade de Deus é o quê? Que o homem habitasse o quê? Num jardim. E que o homem cultivasse e vivesse no meio da natureza. Deus não criou o ser humano para poder viver o quê? Enfiado dentro de uma favela, morando em casas à beira de barranco, em becos. Não, Deus não criou o ser humano para isso. Deus criou o ser humano para viver o quê? Um jardim. Mas foi o pecado que o quê? Manchou os planos de Deus. Mas aqui Isaías, ou seja, Deus aqui agora estabelecendo seu plano original. Levando o ser humano novamente agora o quê? Para o jardim. Porque Deus nos criou para poder viver no jardim. E sabe o que mais interessante, irmãos? Que Isaías 35, do verso 5 a 6, nos fala mais um pouco sobre o novo céu, a nova terra.
E olha só o que Isaías nos fala. Então se abrirá os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Então, não vai haver pessoas o quê? Mudas, não vai haver pessoas o quê? Surdas, não vai haver pessoas o quê? Cegas, e nem vai haver pessoas o quê? Coxa, aleijado, deficiente. E ali Isaías nos fala o quê? Que a língua do mudo cantará. Não vai haver pessoas mudas no céu, cegas, pessoas surdas, não vai haver pessoas deficientes, pessoas cadeirantes de roda, andando numa cadeira de roda, aleijado, sem uma perna, sem as duas pernas, sem os dois braços. Pessoas serão o quê? Perfeitas. E Isaías 33, o verso 24, nos fala assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Porque não vai haver mais o quê? Doença e nem enfermidade no novo céu, nova terra. O que vai reinar será o quê? Saúde, saúde e abundância. Teremos uma mente rápida, uma mente saudável, uma mente 100% saudável. Assim será o céu. E o interessante, irmãos, naquela cidade não haverá hospitais, clínicas e dentista, necrotério e funerária, drogarias, ambulância, sirene, soando à noite e certamente nenhum cemitério, porque Apocalipse 21:4 nos fala o quê? Lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nada disso vai existir no novo céu, na nova terra, na cidade amada de Deus, a Nova Jerusalém. A cidade está preparada, Deus já preparou. Deus só está esperando, Deus só está aguardando que nós venhamos aqui, está pronto. Mas a cidade já está preparada, já está construída, as mansões, ruas de ouros, belos jardins. E como nós sabemos que a cidade está preparada? Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 21, ali descreve tudo sobre a cidade. E se Deus descreveu tudo sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, isso nos mostra que ela já está o quê? Pronta. É só a gente abrir Apocalipse 21 que Deus vai descrever tudo sobre essa cidade. Isso nos mostra que ela está o quê? Prontinha, aguardando os seus filhos para poder habitar nela. Só há um sério problema nessa cidade, ela está o quê? Vazia. Esperando que ela venha a ser habitada. Então, irmãos, a gente vê que Deus ele quer encher essa cidade. Eu vou fazer um cálculo rapidinho para vocês de Apocalipse capítulo 21 sobre o tamanho dessa cidade. A Bíblia nos fala que ela dá 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de profundidade, de altura e de largura. Se a gente for multiplicar isso tudo aí, um estádio hoje de um gramado, outro gramado, dá cerca aí de 108 metros mais ou menos, né? Mas se a gente for pegar da arquibancada, numa arquibancada dá muito mais. Vamos medir de um gramado a um gramado, né? 108 metros mais ou menos aí. Essa cidade, ela vai dar aí de largura, de altura, de profundidade, cerca de mais de 2.000 quilômetros. De largura, de altura, profundidade e de comprimento. Então, uma cidade o quê? Que não vai faltar espaço para os filhos de Deus. Uma cidade muito grande, enorme. Imagina, hoje daqui de Celina até Tocantins dá o quê? Vai dar aí quase 3.000 quilômetros, né? Creio que quase 3.000 quilômetros. É uma cidade que vai pegar aqui de Celina e um pouco antes ali de Tocantins, de comprimento. Fora a largura, né? Então será algo muito grande, né? Não vai faltar espaço para o povo de Deus. Então, irmãos, Jesus está esperando por você. Mas, por que Ele está esperando por mim e por você? Lá em Parábola de Jesus, na página 29, parágrafo 2, Ellen White fala assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. E vocês aceitam o caráter de Cristo em suas vidas?
Posso ouvir um amém bem forte? Louvado seja Deus. Quando o caráter de Deus reproduzir perfeitamente em nossa vida, Jesus voltará para nos buscar e nos levar para poder habitar na Nova Jerusalém, que está o quê? Vazia. Então, ou seja, irmãos, quando a gente vai entender um pouco mais profundo, a gente vê que não somos nós que estamos esperando Jesus voltar, mas é Ele que está esperando nós o quê? Está pronto. Porque se nós estivéssemos prontos, Jesus teria o quê? Voltado. Mas Ele não voltou porque nós não estamos o quê? Preparados. Interessante, irmãos, que em 2020 tudo já estava preparado para poder ser imposto o decreto dominical. Estava tudo pronto já. Mas só que veio uma pandemia, acabou com todo o plano de quem? Do inimigo. Isso a gente vê o que? A misericórdia de Deus. Porque se em 2020 fosse imposto o decreto dominical, a igreja de Deus não estaria o quê? Preparada. E Deus, na sua onipotência, Ele vê todas as coisas, na sua onisciência, na sua onipresença, Deus, Ele contemplou, Ele vê que a sua igreja ainda não está o quê? Pronta. E com isso veio uma pandemia, acabou com todo o plano, estava tudo já idealizado, tudo já pronto para poder ser imposto o decreto dominical. Agora o plano deles, do inimigo, é tentar impor o decreto dominical agora em 2025. E se a igreja de Deus não estiver preparada, o plano vai cair por terra novamente. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle desse universo. O inimigo só faz aquilo que Deus permitir. Aquilo que Deus não permite, ele não pode fazer. Então, irmãos, Deus está esperando que a sua igreja venha estar preparada, venha estar pronta.